E eu, conversando com Dani, inclusive, combinamos de pegar um pouco a abordagem dos estudos árabes, né, da história árabe especificamente no Brasil, que é de onde eu parto, né, da posição de onde eu parto, sendo historiadora e professora de História Árabe na USP. E lembrando que, quando eu fiz a graduação, essa disciplina não existia, é um campo que ainda está sendo aberto, e acho que a gente tem que dizer que o Brasil, em geral, está muito atrasado, se a gente for pensar em relação à história árabe, a pesquisa em história árabe, os estudos arabistas em geral. A gente tem que reconhecer que a gente está atrasado. Mas isso não é o fim da linha, porque tem também vantagens que a gente pode tirar dessa posição de atraso, que não é um simples atraso. É um atraso que se dá por toda por todo um contexto histórico, e principalmente por uma vantagem que a gente tem, que nós não fomos treinados enquanto orientalistas. O motivo de embarcarmos nos estudos árabes ou de relações internacionais do Oriente Médio não foi para amparar a dominação de país árabe algum e nem do Oriente Médio. E a gente pode tirar vantagem, portanto, dessa posição. A gente começa realmente a criar um arcabouço de estudos árabes, arabistas em geral, a partir de uma posição contrária, a partir da crítica ao orientalismo. Então, isso é uma vantagem que a gente pode usar e que a gente deve usar. A gente tem também uma relação, podemos dizer, sul-sul, em relação aos países árabes, que também é um ponto de vantagem, que também nos aproxima, inclusive evita deturpações que acontecem de um olhar europeu, às vezes inconsequente mesmo, às vezes sem realmente se dar ainda a consciência das armadilhas que esse tipo de posição pode colocar alguns dos nossos grandes mestres, pessoas que admiramos, pesquisadores, né, exemplares que admiramos. Então, a gente tem essa posição que é muito específica nossa, com vantagens e desvantagens. Na USP, especificamente, faz pouco tempo, faz 10 anos, pouco mais de 10 anos que a universidade, então, oferece um curso de História Árabe. E tivemos que embarcar na elaboração desse curso, certo? E preparar os alunos com uma visão geral da história árabe, o que não é coisa simples, porque a história árabe é muito antiga, né? O que é uma visão geral da história árabe? A gente tem que ir lá atrás, no período pré-islâmico, falar dos anos... se a gente for falar da origem dos árabes, século XII a.C., mais ou menos a época em que os árabes se formam, se consolidam na península, naquela semilha da Península Árabe, enfim. E isso, muitos séculos depois é que se dá o advento do islamismo, que leva a uma expansão árabe, a origem da formação do que veio a se chamar, abre aspas, mundo árabe, fecha aspas. Então, é nessa posição, é a partir dessa posição que a gente aborda o tema. E aí tem ainda um fator a mais de complicação, porque a gente está falando de uma relação nesse seminário proposto pelos idealizadores entre história árabe, ou Oriente Médio árabe, e Império Otomano. Bom, se a gente resgatar alguns escritos de um dos grandes historiadores árabes, Albert Hourani, que era de origem libanesa, dava aula em Oxford, ele, em certo artigo que falando sobre os estudos arabistas em Oxford, ele disse, olha, uma certa noite, veio jantar em casa um dos meus mestres, que foi Philip Hitti, era amigo de família, e nesse jantar eu perguntei para ele, mas escuta, Philip Hitti, por que a sua história dos árabes termina no Império Otomano? Porque a edição original, de 1938, do livro de Philip Hitti, que está aqui, esse livro, terminava no Império Otomano. Quando começava o Império Otomano, a dominação otomana de terras árabes, que começou em 1516, Philip Hitti parava a sua história. E depois ele completou, a edição de 1950 já inclui o período otomano. E aí Philip Hitti respondeu para Albert Hourani, que é autor de um dos poucos livros traduzidos ao português de história geral árabe, uma história dos povos árabes, que, aliás, ele só escreveu por insistência dos colegas, porque é uma tremenda armadilha escrever uma história tão geral, tão ampla, mas é uma tremenda ferramenta que a gente tem também em português. E aí, Philip Hitti respondeu para Hourani, mas é porque aí acaba a história árabe. Foi a resposta dele. Como assim? Por que eu terminei no começo da dominação otomana? Porque acabou a história árabe. Simples, né? É claro que, como eu falei, depois Philip Hitti foi lá, revisou, ampliou, continuou o período otomano, e assim vai, né? E assim foram indo os estudos
de história árabe. A gente está falando do século passado, 38, depois o livro do Hurani, que não foi um dos primeiros, teve mais entre os últimos, como eu falei, escrito por insistência dos colegas. E Hurani também falou sobre muitas outras dificuldades que enfrentavam os estudos de história ou estudos arabistas de maneira mais ampla, mas especificamente de história, porque Hurani era historiador e estava interessado nessa disciplina, especificamente, os recursos que ele poderia extrair dela. Que é uma das linhas de pesquisa. Bom, mais recentemente, alguns livros, como o do Eugene Rogan, começam no período otomano. Então, não é nem que ignora o período otomano, a sua história dos árabes começa com o período otomano. Há uma evidente, um avanço historiográfico, um reconhecimento de que o século XIX, principalmente, que é um século muito crítico e muito complexo no estudo do Império Otomano, é primordial para se entender o século XX. É muito difícil querer entender o século XX a partir da Primeira Guerra Mundial, que é um momento assim, de dominação de uma certa fase do colonialismo, mas um momento de fragmentação do Oriente Médio. É um momento em que muitos cursos começam a partir daí, então começam a abordar o Oriente Médio a partir da Primeira Guerra Mundial, porque é uma historiografia que está mais próxima de nós. E é muito mais difícil a gente ter acesso ao século XIX. Mas há, como eu falei, um reconhecimento cada vez maior de que o século XIX é muito importante para se entender o século XX árabe. E mais do que isso, a gente tem, em relação aos historiadores árabes, um certo viés nacionalista que também tende a cair nessa diminuição da importância do século XIX ou do período otomano como um todo, como dizendo, olha, o período de dominação, de opressão árabe, portanto, até, digamos assim, o ressurgimento do século XX, movimentos internos que aconteceram, o que tem é uma dominação otomana. Né? Os árabes foram dominados desde as cruzadas e a dominação otomana seria uma delas. Então, são falsificações, simplificações, melhor dizendo, que, na verdade, tem o quê? Tem feito com que o século XIX ficasse muito relegado e que esses estudos agora estejam realmente muito reconhecidos. Né? Hoje, uma história da Síria que não comece no século XIX dificilmente vai conseguir explicar a fundo o que é a Síria atual. Em todos os seus aspectos, social, econômico, político, a gente sabe que o Levante tem uma característica de uma enorme quantidade de grupos étnicos, religiosos. E o mesmo Egito, que não tem essa enorme diversidade, também o século XIX é muito importante para entender o Egito moderno. E se a gente, então, olhar o que tivemos que fazer em relação à apresentação da história árabe e como trabalhar isso com os alunos, ou seja, pessoas como vocês que estão, imagino eu, principalmente em RI, mas nós também recebemos muitos alunos de RI no curso de árabe, de história árabe especificamente, porque as disciplinas se dialogam, se comunicam muito claramente, algum tipo de periodização, apresentação se faz necessária. E é evidente que não vai ser a periodização que a gente conhece no colégio da história que vai dar conta da história árabe, ou seja, de forma alguma, jamais de uma divisão entre a história antiga, feudal, moderna, contemporânea, consegue dar conta da história árabe, porque aquilo foi criado num contexto e para o contexto europeu. Então, em termos de história árabe islâmica, tem alguns momentos cruciais. Não vou explicar tudo que a gente faz em 2 semestres no curso, porque é impossível, mas se a gente vai falar da expansão árabe, ela se deu a partir da fundação do Islã, a partir do ano 610, o início da revelação, 622, a Hégira, ou seja, a viagem de Muhammad, ou do profeta do Islã, como é chamado, de Meca a Medina, a fundação ali da Umma, da comunidade de crentes. Esse vai ser o ano zero da Hégira, o ano zero do calendário islâmico, o ano 622. Depois temos um período de 622 a 631, que é o período em que Muhammad governou essa comunidade em Medina. E aí, com a morte dele, vêm os seus sucessores. Então, Muhammad, profeta do Islã, ele foi ao mesmo tempo o profeta, aquele que supostamente, segundo a visão tradicional, recebeu as revelações divinas,
que seriam as mesmas revelações dadas a judeus e cristãos anteriormente, seria o mesmo Deus, a mesma revelação, simplesmente que agora em árabe, para os árabes, indo rapidamente, porque eu não quero me deter aqui, e a partir da morte de Muhammad, e a partir do momento em que ele morreu sem deixar designado um sucessor, ou sequer um método de sucessão, uma história, né, que aí a gente entra de cheio, numa história muito, muito rica, muito interessante, mas simplificando, de 631 a 661, o período dos Rashidun, ou seja, dos bem-guiados, os califas bem-guiados. A palavra califa significa sucessor, então são os sucessores do profeta. Nesse período, mesmo sendo um período glorioso, um período assim, de auge, em que todos esses líderes, esses califas, eles conheciam pessoalmente Muhammad, eram companheiros próximos do profeta, mesmo assim, nesse período ainda tem uma guerra civil, enfim, e a partir da guerra civil e de contestações feitas da forma como se deu a sucessão de poder, né, ou seja, a passagem de poder de um para outro, a partir da necessidade de legitimar a sucessão a Muhammad, a sucessão no califado, a partir da necessidade de legitimá-la em termos islâmicos, também surgem os primeiros grupos de contestação dessa passagem de poder, e esses grupos vão ser algumas das principais correntes islâmicas até hoje. O Kharijismo, que ainda existe, mas é muito pequeno, e principalmente os xiitas, surgiram nesse período inicial. Surgiram ainda de maneira muito incipiente, porque outra coisa que também esse quadro aqui nos diz é que o próprio islamismo levou um tempo muito longo para se consolidar. Ele não se consolida de uma hora para outra, a islamização não acontece de uma hora para outra, é um processo longo. Mas, voltando aqui à nossa a cronologia, para chegar no período otomano, que é onde interessa aqui, depois desse período breve de 30 anos de Rashidun, ou seja, de bem-guiados, de 4 califas que se sucederam e que foram considerados assim, um exemplo para todo o resto da história árabe-islâmica, o período da primeira dinastia, ou seja, o califado omíada, da família omíada, a dinastia omíada, com capital em Damasco. E eu tenho um apontador, e não estou usando, né, com capital em Damasco. Bom, depois uma revolta, praticamente uma revolução, que derruba os omíadas, instaura um novo califado com capital em Bagdá, agora abássidas, um período muito longo dos abássidas. Aqui, toda a expansão territorial aconteceu nesse período, e, a partir daí, a gente fala que aconteceram novas expansões, né? Expansão intelectual, expansão de ideias, uma expansão artística, filosófica, que foi o marco desse califado abássida, pelo menos até o século XI, se a gente quiser forçar um pouco depois, mas nesse período inicial. Em termos políticos, dá para separar o califado abássida em diferentes períodos. Então, um primeiro período se caracteriza por uma unidade política no califado, e depois começa uma fragmentação política. Bom, eu estou falando de períodos que provavelmente não têm relação com nada para a maioria de vocês. Mas vocês veem que há uma outra periodização que faz sentido para a história árabe, que não é a periodização que a gente está acostumado a lidar em história geral. A partir da queda de Bagdá, o eixo de poder na região passa de Bagdá. Bagdá foi destruída pelos mongóis que invadiram nesse momento, e passa para o Cairo, onde surge um estado, que é o estado mameluco, que vai ser um estado também de longa duração no Cairo. O estado, ou o califado de Bagdá, foi o mais longo, né? Como eu falei, a partir de não ter sido o tempo todo unificado politicamente em Bagdá, de ter califados rivais, califados concomitantes. Mas, a partir do século XIII, o eixo de poder realmente passa para o Cairo. O Cairo, que tinha sido criado em 969, ou seja, não era tão antiga quanto Bagdá, mas uma cidade numa região que é uma região muito antiga, muito centralizada, a região do Egito, que desde tempos faraônicos sempre teve uma geografia que facilitou, inclusive, uma unidade política. E no Cairo surge esse estado dos mamelucos,
a partir do reino anterior, que foi dos Aiúbidas de Saladino. Os mamelucos foram a base, né, o próprio exército do reino Aiúbida de Saladino, e acabam tomando o poder e não criam uma dinastia, mas criam um Estado muito poderoso que vigora no Egito, com sede no Cairo, até a chegada dos otomanos. E esse período, após uma fragmentação política que caracteriza o ano 950 até 1500, ou seja, séculos de história árabe-islâmica que vão ser caracterizados por uma fragmentação política muito grande, onde a história política fica muito confusa. Aí, no ano 1500, ressurgem novos estados islâmicos no mundo, e não só em terras árabes, que vão constituir formações, mais uma vez, duráveis, de longa duração, e que vão levar a uma nova expansão islâmica, inclusive, que já não é mais conduzida por árabes. A primeira expansão tinha sido conduzida por árabes, a criação do Islã foi árabe, né, Muhammad era árabe, mas agora uma nova expansão, um novo período de expansão islâmica já não é mais conduzido por árabes. Mas a gente tem, nesse ano aqui, por volta de 1500, o quê? A dominação otomana das terras árabes, os otomanos que tinham surgido lá em 1281, a partir de um principado na Anatólia, se expandem primeiro ao norte para a Europa e depois os Balcãs, e depois vêm ao sul, Balcãs, Grécia, e depois ao sul em relação às terras árabes. E aí vão dominar as terras árabes por todos esses séculos em que, como eu estava dizendo, historiadores mais antigos simplesmente diziam, bom, então aqui a gente não vai considerar como sendo assim tão relevante para entender o que é o mundo árabe hoje. E, pelo contrário, é extremamente relevante, não só porque é um período muito longo, mas porque não foi um período ou uma dominação que tenha apagado a história árabe, ou que tenha apagado a língua árabe, ou que tenha apagado a política árabe. Muito pelo contrário, tudo isso continuou existindo durante esse período, e mais, as elites árabes, elas se aliaram aos otomanos. Durante boa parte, claro que muitas diferenças entre região e período, mas houve uma aliança entre otomanos e elites árabes durante boa parte desse tempo. Mas, falando no Islã como um todo, só para a gente pontuar, aqui, a partir de 1500, os otomanos dominam quase todas as terras árabes, não todas. Os safávidas, que são uma dinastia xiita, dominam o Irã. Também agora vai ser por um longo período, vai ser a origem do Irã moderno. Então, é um reino safávida xiita do Irã, ao lado de um império sunita, otomano, em terras árabes, dominando Meca e Medina. Os mugais na Índia e Paquistão, outro reino que vai dominar a Índia e Paquistão até a chegada, inclusive, dos britânicos, do colonialismo britânico. Então, são, né, novamente, um período de estados que duram muito tempo, e em terras árabes, quem domina nesse momento politicamente são os otomanos.